Olá, meu nome é Renata, bem-vinda ao meu canal. Hoje vou falar sobre a dor do fim de um relacionamento. Não é nada fácil dizer adeus ou receber um adeus daquela pessoa que tanto amamos, aquela pessoa que ficou tanto tempo em nossas vidas, não é mesmo? Mas às vezes é necessário e às vezes libertador. Bom, o tempo de relacionamento também interfere na tomada de uma decisão. Filhos também interferem na tomada de uma decisão. Relacionamentos abusivos ou tóxicos, onde a pessoa acaba se prendendo por carência afetiva ou até mesmo por abuso de poder, e relacionamentos onde a pessoa acaba se sentindo coagida a sair daquela relação. Outra situação também é um casamento de muito tempo, onde as pessoas se acomodam naquela situação e têm medo de mudar, ou até mesmo medo de se sentirem sozinhas e não encontrarem uma outra pessoa. Bom, não se culpe pelo fim de uma relação. Às vezes, como eu disse, é muito necessário, porque a situação acaba nos levando a empurrarmos com a barriga relacionamentos que não nos fazem mais bem, relacionamentos onde nos sentimos vazios, deprimidos, onde existem relações difíceis de se entender, pessoas que são diferentes demais, pessoas que acabam nos levando a entender que a relação precisa terminar, porque as situações nos levam a isso. Só que às vezes é muito difícil enxergarmos o fim, é muito difícil entendermos que tudo tem começo e fim, que um relacionamento ou um casamento não precisa ser para sempre, ou que um casamento não precisa ser duradouro, porque aquela frase em que o padre diz, até que a morte nos separe, não necessariamente tem que ser levada ao pé da letra. Por quê? Porque a relação depende de duas pessoas. E quando duas pessoas não falam a mesma língua, quando duas pessoas não estão se sentindo mais completas num relacionamento, quando falta alguma coisa, é necessário sim dizer adeus, porque a felicidade não está naquela pessoa. A felicidade está dentro de você. E você é responsável pela sua própria felicidade e não precisa depender de uma outra pessoa para ser feliz. Você não precisa depender de uma outra pessoa para ser completo. Você pode ser completo estando sozinho. Você pode ser completo estando feliz. O importante é você buscar a sua felicidade, é você buscar a sua completude, é você buscar a sua paz de espírito aqui dentro de você e não fora de você. Aqui fora são situações que acontecem na nossa vida, mas a felicidade tem que partir de nós. É aqui dentro que encontramos a nossa verdadeira felicidade e não em outra pessoa, porque quando nós distribuímos a nossa felicidade e nós colocamos a felicidade na mão de uma outra pessoa, estamos nos enganando com essa felicidade. É uma felicidade ilusória, entorpecente. A felicidade tem que partir de nós. A vida é uma só. E nós precisamos sim buscar a felicidade, mas não podemos colocar a responsabilidade na mão de uma outra pessoa, porque a vida não está nos trazendo o tempo todo porrada, não temos que o tempo todo nos sentirmos sofredores ou nos vitimizarmos por um relacionamento não ter dado certo.
Às vezes a culpa é da pessoa que estamos ali distribuindo e compartilhando essa felicidade. Sim, e às vezes a culpa é nossa também, pelas nossas escolhas. Porque no começo de um relacionamento, tudo dá tudo certo, tudo é muito bom, tudo é muito perfeito. Mas quando o tempo vai passando, nós vamos conhecendo melhor a nós mesmos e a outra pessoa. E às vezes a comodidade, o vício daquele relacionamento interfere para que nós busquemos pela nossa felicidade. E às vezes não está naquela pessoa. Às vezes o problema é com nós mesmos, com a nossa vida, com as nossas escolhas. Por isso que é muito importante nos conhecermos, para que nós possamos ter um relacionamento saudável. Porque quanto mais nos conhecermos, quanto mais nos admirarmos, quanto mais nos amarmos, muito mais fácil encontrarmos um relacionamento mais saudável. Porque primeiro precisamos nos amar, depois amar o próximo. Primeiro precisamos nos cuidar para cuidar do próximo. Porque nós precisamos entender que tudo começa aqui, dentro de nós. E outra coisa também muito importante, quando estamos sozinhos, é o momento em que precisamos refletir sobre tudo o que aconteceu, os erros que cometemos, os acertos que cometemos. Não podemos justificar os nossos erros culpando uma outra pessoa. Essa é a parte errada em que nós não aceitamos os nossos próprios erros. Outra coisa também, a solidão às vezes é necessária sim, para que a gente cure tudo que não deu certo naquele relacionamento. A solidão nos ajuda a combatermos tudo isso com o luto, com a sensatez. Precisamos nos curar sim, precisamos entender o que está acontecendo de errado com nós em primeiro lugar, porque é a nossa felicidade, é a nossa vida. E às vezes nós não conseguimos enxergar os nossos próprios erros e é muito mais fácil colocarmos a culpa numa outra pessoa, não é mesmo? Bom, em relação ao fim desse relacionamento, nós precisamos entender também que quando colocamos um ponto final, ou a pessoa coloca um ponto final nessa relação, vamos respeitar a decisão daquela pessoa, vamos respeitar a nossa própria decisão. Nada de ir em rede social para saber o que aquela pessoa está fazendo. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando estão feridas, elas são cruéis demais. Respeite a decisão que você tomou. Se afaste dessa pessoa. Se afaste de amigos em comuns que você tem com aquela pessoa. Curta a sua solidão. Se refaça. Se distraia. Em relação a ciclos de amizades, saia do ciclo de amizades dessa pessoa. Se afaste o máximo possível para você se curar, para você buscar em você o que lhe falta de verdade. Não é aquela pessoa, mas sim o que você necessita dentro de você. A vida com certeza não te puniu com o fim da relação. Ela simplesmente te fortaleceu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre meus vídeos, é só darem um like, compartilharem e se inscreverem no meu canal. Obrigada e até breve.